Olá a todos! Hoje nós vamos terminar o módulo 24, unidades de medida, volume e capacidade. Um tópico muito importante que nós estudamos foi a relação entre unidade de medidas e de volume. Outra coisa também foi a relação entre volume e capacidade. Nós estamos dizendo que capacidade é o volume interno do nosso sólido e o volume é o espaço ocupado por esse sólido. Então, muitas vezes nós temos que o volume interno, ou seja, a capacidade do nosso sólido, é diferente do volume dele, como exemplificado nesse exemplo. Nós temos aqui que a capacidade interna do recipiente A é diferente da capacidade interna do recipiente B. Nesse contexto, nós chegamos na página 366, que é de onde nós iremos continuar. Aqui, nós vamos responder três questões que nos vão nos dar as relações entre litros e decímetros cúbicos, entre litros e metro cúbico, e centímetros cúbicos e litro. Ou seja, relacionando sempre unidade de capacidade ou unidade de volume, e assim vice-versa. Então, ele pede que, para se fazer uma experiência, ou seja, acompanhe agora a experiência realizada pelo professor. Ele despejará a água contida na jarra de um cubo de aresta de 1 decímetro. Como que você construiu? Então, vamos supor que nós temos um cubo de 1 decímetro cúbico e eu vou colocar água lá dentro. E aí ele pergunta para a gente, na questão 2, qual é a sua conclusão após a experiência? Descreva a relação entre as unidades de litro e decímetro cúbico. Então, o que vai acontecer? Eu ia pegar uma jarra de 1 litro, despejar nesse recipiente de 1 decímetro cúbico, e iríamos descobrir que 1 litro corresponde, ou seja, é igual a 1 decímetro cúbico. A questão 3 nos pergunta o seguinte: quantos litros cabem em um recipiente cúbico, cujas arestas medem 1 metro cúbico? Despreze a espessura das paredes do recipiente e explique seu raciocínio. Então, aqui já não tem mais experiência, pois se trata de um recipiente bem grande, de 1 metro cúbico. Então, tendo essa relação obtida acima, nós temos que cabem 1.000 litros em 1 metro cúbico. Então, se você tem na sua casa uma caixa de 1.000 litros, você tem que ela corresponde a 1 metro cúbico. Ou se você tem uma caixa de metro cúbico, ela corresponde a 1.000 litros. Cabe 1.000 litros em um recipiente de 1 metro cúbico. Já na questão 4, ele quer a relação existente entre o centímetro cúbico e o mililitro. Então, nós temos que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. O exercício 5 vai ficar como tarefa para vocês fazerem no momento assíncrono. Pensem agora que nós vamos ter relações, ou seja, para nós passarmos de unidade de volume para unidade de capacidade, nós teremos que fazer contas, ou seja, dividir por 1.000 ou multiplicar por 1.000. Dessa forma, eu quero que vocês tentem preencher essas lacunas. Em nossa live, nós corrigiremos esse exercício. A partir dessa tabela, vocês também farão o exercício 1, da página seguinte, na página 367. Essas relações te darão a oportunidade para vocês fazerem esse exercício. O exercício 3 é um exercício que envolve bastante raciocínio lógico. Vocês também vão tentar fazer ele e nós vamos corrigir em nossa live. Esse exercício aqui, que é o exercício 2, eu vou resolver ele aqui. O exercício diz o seguinte: quantos litros cabe em cada uma das caixas abaixo? Das caixas d'água representadas abaixo. Despreze a espessura de suas paredes. Então, primeiro, quando falou em quanto cabe, nós queremos saber o volume. E como nós sabemos que o volume é dado pela multiplicação de suas arestas, nós temos que isso daqui vai ficar 2 vezes 1,5 vezes 1,2. Fazendo essas contas, nós temos que isso vai ser dado 3,6. 3,6 o quê? Metros cúbicos. Então, nós temos aqui metros cúbicos. No entanto, como nós sabemos que em 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então 3,6 metros cúbicos equivale a 3.600 litros. A letra B, a mesma coisa. Vamos multiplicar suas arestas, vai ser 1 vezes 0,6 vezes 2,6. Aqui eu também vou colocar um ponto. 1 vezes 0,6 vezes 2,6, que isso vai dar 1,56 metros cúbicos. Multiplicando por 1.000,
nós teremos que isso equivale a 1.560 litros, pois em 1 metro cúbico nós temos 1.000 litros. Então, fica assim os exercícios como orientações de estudo para esse momento assíncrono. Nos vemos em nossa live e bons estudos.